que aconteceu? Eu tinha horas sobrando de fevereiro a março, mas o problema não é nem de compensar as horas, o problema é que no final de março eu fiquei, quando a gente olha pelo ponto Seculum, eu tô com um horário faltando, porque os 3 dias que eu tive de viagem externa, não foi repassado aquele relatório do Sigtec pela Rosângela, não deu tempo, porque ela sempre passa no dia 5 do mês subsequente. E aí a gente já tinha entrado em teletrabalho, e aí, no caso, eu fiquei com falta nesses dias. O meu problema não é hora extra, meu problema é estar faltando hora de 3 dias que, na realidade, eu trabalhei externamente, mas que no meu ponto ficou com falta. Eu fiquei com dúvida de como é que acontece isso, porque pelo ponto, na verdade, eu estou com horas faltando. Mesmo tendo saído no boletim de pessoal, isso não vai ter problema para mim? Janaína, pois é, justamente por conta dessa questão da pandemia, né, que a gente teve que sair de lá às Isso, pressas, isso não foi lançado lá no ponto século. Isso você vai isso. ter que ver direto com a Rosana, por isso que eu estou falando. Agora é uma questão de diretamente servidor com a sua chefia. Eu até te mandei o e-mail das Sim, viagens que eu saíram vi. no boletim. Então, a Rosana pode considerar essas horas para você. E aí você, num acordo com ela, numa conversa com ela, é que você vai ver como que você vai usufruir dessas horas que você tem, tá? Então, Tá, vai tudo ser bem, mas realmente coisa entre você e a chefia. não, tudo bem, mas no caso de estarem faltando naquele meu relatório do Secum, isso não vai dar problema para mim Problema. futuramente? Não, não tem problema. Aquilo ali é só uma coisa que a gente vai arquivar, mas aquilo não vai gerar nada na sua folha de pagamento, tá? Tá, era essa a minha Aquilo é preocupação. só para você ter um controle. É só um controle seu e da Rosana. Tá bom. Tá ótimo, obrigada. Tá bem? Nada. Thaís, posso fazer uma Então, pergunta? Thaís, Rosana, uma claro, pergunta. Rosana. boa tarde a Mulheres todos. primeiro, Rosana. Oi, Rosana. Fale. Boa tarde a todos. Thaís, sobre as pessoas que, no caso, vão voltar depois do dia 13, até quando a gente tem que informar essas pessoas, por o nome do servidor que irá voltar, por causa Tá. da folha de ponto e a insalubridade barra periculosidade? Tá, vamos lá. E a gente já vai entrar no assunto do retorno. Não temos ainda data para retornar, tá, Rosana? Tá, Então, não foi definida ainda a data de 13/7. tá, Estamos esperando a determinação do secretário executivo. É ele que vai dizer a data que a gente vai retornar, perfeito. tá? Então, por enquanto, eu nem tenho como te dar essa informação. Realmente, nós estamos aguardando o secretário executivo nos dizer essa data. Mas já adiantando a sua pergunta, por que é muito importante os chefes mandarem com antecedência para a DGEP, pelo menos já no início do mês, a relação de quem vai trabalhar e que dia vai trabalhar? Já estou falando já sobre outro assunto, mas rapidamente. Por quê? Porque todo mês a gente precisa entrar lá no sistema, no SIGEP, e colocar quem vai trabalhar que dia. Hoje a gente está colocando o 387 para quem está em trabalho remoto e o 388 para quem não está. Mas voltando ao trabalho presencial, a gente vai ter que colocar que dias que a pessoa vai trabalhar justamente para ela poder receber o proporcional da insalubridade, da periculosidade e do auxílio transporte daquele dia que ela foi trabalhar. Então, quando a gente retornar, se a gente retornar em etapas, que foi essa proposta que o diretor fez para o secretário executivo, né, que a gente dividiria as pessoas que estão fora do grupo de risco, porque por enquanto o grupo de risco não volta. Então, as pessoas que estariam fora do grupo de risco, a gente dividiria em grupos para poder o INT não ter uma quantidade grande de pessoas ao mesmo tempo e a gente poder manter o distanciamento. Essa relação é que é importante ser enviada por cada chefe para a DGEP. Para quê? Para que a gente lance em tempo hábil, enquanto a folha está aberta, os dias que aquele servidor vai trabalhar, para que ele possa receber o referente aos adicionais de periculosidade e insalubridade e o auxílio transporte. Acho que respondi, Rosana? Perfeito, Thaís, obrigada. Nada. Acho que Moutinho queria falar, né?
Thaís, só um minutinho. Vamos Só lá. por uma questão de ordem. A gente está com 100 pessoas nessa sala e tem gente que não está conseguindo entrar, tá? Na verdade, o Zoom que a gente está usando para variar, a gente está pedindo emprestado para a RedeTec, da Rede Tecnologia, que a gente ainda não tinha o nosso aplicativo, mas parece que era mais do que isso. Eu não sei por que as pessoas que não chegaram ainda na reunião não estão conseguindo entrar. Eu conversei com eles agora, daria umas 300 pessoas, mas eu não sei porque o sistema é novo, tudo mudou dia 1º de julho, inclusive esse Zoom da rede, tá? Não tinha limite e hoje eu estou sabendo aqui pelo pessoal da Edcom que não está conseguindo entrar. Então, Thaís, eu estou fazendo uma proposta para a gente gravar essa reunião e depois passar, porque muita gente vai ficar de fora e vai dizer que não teve a informação em função do que a gente está entendendo e conhecendo desses novos aplicativos, né? Então, a gente tem essa possibilidade. E aí seria interessante que todo mundo fizesse a pergunta pelo chat, você lesse a pergunta, que aí fica registrado no vídeo, né, na nossa gravação, e a gente passa para o NT como um todo a partir de agora, tá bom? Pode ser? Ótimo. Então, eu posso já começar a ler ali pelo chat? Por favor. Então, eu estou vendo aqui que tem uma pergunta da Elisa. Poderemos usar o banco de horas depois de 13/7? Pois é, Elisa, aquilo que eu falei, a gente não sabe se a gente vai voltar 13/7, tá? Mas se você tem algum crédito lá pelo século, você tem que combinar isso com a sua chefia, tá? Então, você combina com a Rosana, se você tem crédito e você já quer agora utilizar o seu crédito, você pode combinar com a Rosana. E como você é analista, foi o que eu coloquei para a Rosana, ela precisa registrar isso no CISREF, tá? Espero que eu tenha respondido. Valéria, como será feito esse controle no computador? Bom, Valéria, é aquela questão. Você chegou ao INT, você vai ter que se logar e aí o CISREF vai registrar a sua entrada. Depois disso, você pode sair do programa. Quando você for almoçar, você tem que entrar de novo lá e registrar o início do almoço. Quando você voltar do almoço, você entra de novo, registra que você chegou do almoço. E antes de ir embora, você entra e registra a saída, tá? Enfim, o funcionamento é esse. Todos os IPs lá do INT estão cadastrados, então isso é feito lá pelo INT, de acordo com o seu IP, fica registrado no CISREF. Olha, o chat está passando super rápido. Vamos ver se eu consigo acompanhar. Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Viviane, para os tecnologistas, não precisaremos lançar férias no CISREF? Não, Viviane, não precisa. Como os tecnologistas aparecem no CISREF, que eles fazem parte da nossa folha de pagamento, para eles e para os pesquisadores, você vai lançar sempre aquele código 44444, que é dispensa de ponto, tá? Independente do que aconteça com ele, você sempre vai lançar esse código. Elisa, não, acho que é alguma coisa de sistema. Valéria, como será feito o controle de presença no computador? A DGEP está pensando em ministrar um treinamento? Já teve esse treinamento, Valéria. O Marco, que é um coordenador lá do Ministério, deu esse treinamento. E a gente não tem previsão, até nós fomos treinados também por ele, e a gente realmente não tem previsão de fazer outro treinamento. O que eu passei para vocês foram os manuais, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem consultar a DGEP, que eu tento ajudar, a Gabriela, a gente vai tentando ajudar. A gente também está aprendendo a mexer no CISREF. Esse mês a gente teve que fazer primeira homologação, então ainda está tudo muito novo, tá? Então, tendo qualquer dúvida, pode entrar em contato e tem aqueles manuais que eles estão bem didáticos, está dando para acompanhar bem por lá, ok? Alexandre Gaspar, neste retorno, como ficaria a ida de estagiários quando o orientador não puder ir? Pois é, Gaspar, eu não pensei nisso ainda não, realmente. A gente tem poucos estagiários que poderiam, a princípio, retornar, né? Só aqueles que estiverem fora do grupo de risco. Isso vai ter que ser feito uma avaliação pelo próprio orientador. Se você achar que ele
pode continuar em teletrabalho, se for até melhor, uma vez que você, orientador, não está podendo ir ao INT, eu não vejo problema dele continuar em teletrabalho, ok? Lembrando que os empregados públicos e os estagiários também registram a frequência no SISREF. Então, se eles tiverem vamos ver outra pergunta. Camila. Sem marcação de frequência para tecnologistas e pesquisadores, o conceito de banco de horas para essas categorias acaba? Pois é, Camila, essa é uma questão, né? Aquela questão do ônus e do bônus. Eu até ontem fiz uma consulta, a gente tem um grupo de WhatsApp de gestores de RH, então como isso tudo é muito novo, eu fiz essa pergunta lá, e o Marco Aurélio, que é o nosso coordenador de administração de pessoal, ele confirmou que realmente compensação e banco de horas para quem não usa o SISREF não é possível. Então, realmente, para pesquisadores e tecnologistas, essa questão de banco de horas não vai ser permitida, tá? Então, questões assim, que você precise um dia não vir, enfim, você vai ter que, tudo isso você vai ter que ver diretamente com a sua chefia, tá? E ela vai combinar com você a melhor forma disso acontecer. Mas, realmente, esse foi um problema do SISREF, né? Ele acabou tirando essa possibilidade da compensação e do banco de horas, porque a instrução normativa atrela a existência do banco de horas ao SISREF. E aí, como vocês não registram a frequência no SISREF, não teriam permissão para fazer realmente compensação e banco de horas, tá? A Valéria Figueiredo me perguntou se o SISREF prevê banco de horas. Sim, para quem registra pelo SISREF, ok? O que é banco de horas? O SISREF tem duas maneiras de funcionar. Se você fizer horas a mais, o seu chefe, você tem que combinar com ele, o seu chefe tem que ir lá no SISREF e dizer se essas suas horas a mais vão ser por uma compensação no mês seguinte, se você quer usar essas horas já no mês seguinte, ou se você quer colocá-las no seu banco de horas. Porque o banco de horas é aquela questão que você usa durante um ano, você tem aquelas horas para você usufruir, tá? Então, o SISREF tem essa previsão. Justamente foi essa aí a maior vantagem do SISREF, né? A possibilidade de você fazer o banco de horas, que são essas horas para um ano inteiro, ok? Vamos lá, Janaína. A lista dos dias que cada servidor irá trabalhar já pode ser enviada ou deve ser enviada após sabermos a data? É melhor enviar após sabermos a data, tá, Janaína? Porque como a gente não sabe nem se a gente vai voltar, eu acho melhor não enviar por enquanto. Vamos esperar o secretário executivo dizer essa data e aí a gente pensa como é que a gente organiza essa lista de servidores, tá? Eu acho melhor a gente organizar assim. Maurício Moutinho. E para os empregados públicos que têm outra carreira, como fica? Não entendi, Maurício. Bom, os empregados públicos registram o ponto no SISREF, tá? Assim como os servidores e os estagiários. Você quer me explicar melhor o que você está querendo saber? Não? Espero ter respondido então, Maurício. Empregados públicos fazem o registro no SISREF, ok? Assim como servidores e estagiários. Fabiola. Se o trabalho remoto... Oi, Maurício. Toda vez que eu falo, meu microfone fecha. Bota lá no chat. Não, eu falo contigo depois. É porque... Tá. Tchau, depois, pode deixar. Me pergunta depois, tá bom? Então, vamos lá. Fabiola, se o trabalho remoto futuramente se tornar uma realidade, mesmo parcialmente, o servidor poderá bater o ponto no SISREF de casa? Será possível? Pois é, Fabiola, eu acho que não. Meu Deus, fogos aqui em casa. Eu acho que não, Fabiola. Eu acho que aí o chefe vai continuar colocando lá o código 387. Meu Deus.
387 naquele dia que o servidor estiver em trabalho remoto, tá? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Porque senão eles vão ter que liberar a IP da sua máquina em casa. E eles não é esse o objetivo. Eles têm uma resistência muito grande em fazer isso. Então, provavelmente, o chefe vai continuar colocando lá o código do trabalho remoto, tá? Cavalcante, Thaís, excelente essa resposta sobre a pergunta do Gaspar sobre os bolsistas. Como muitos deles não conseguiram entrar nessa live, peço, se possível, redigir um parágrafo a respeito para nós. Ok, tá, Cavalcante, depois eu vejo isso e te mando, tá? Maurício Paiva. Boa tarde, Thaís. Há alguma previsão de inclusão de pesquisadores e tecnologistas no CISREF? Pois é, Maurício. Eu fiz essa pergunta também lá em Brasília. E para a gente poder incluir tecnologistas e pesquisadores no CISREF, eu acho que primeiro a gente teria que fazer uma enquete no INT para a gente saber se pelo menos a maioria quer, né, ser incluída no CISREF. Caso isso aconteça, a opção é o diretor mandar um ofício para o ministro, para o nosso ministro mandar um ofício para o ministro da Economia para incluir os pesquisadores e tecnologistas do INT no CISREF, tá? Então, isso é um caso a se pensar. Se depois a gente quiser pensar sobre isso, há essa possibilidade. E o caminho é esse que eu te falei, tá? Camila, diante da impossibilidade de compensação ao banco de horas, significa, então, que tecnologistas e pesquisadores não entrarão mais no revezamento de excesso de final de ano? Pois é, Camila. Essa também foi uma questão que a gente comentou ontem no grupo de gestores, tá? Então, o que acontece? Eu fiquei de fazer uma consulta formal à Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, lá em Brasília, para a gente ter essa resposta. Se você parar para pensar, realmente não teriam direito ao recesso de final de ano. Só que eu achei uma coisa muito pesada, né? Então, eu vou fazer essa consulta, ou eu ou Gabriela, uma consulta formal à Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, porque para eles isso também é tudo novo. Lá no Ministério eles praticamente não têm tecnologistas e pesquisadores, então eu vou fazer uma consulta formal sobre isso, ok? E aí a gente volta para vocês com uma resposta sobre essa questão do recesso final de ano, ok? Elisa está falando sobre o som. Luiz. Thaís, boa tarde. Nas viagens a serviço, será computada mais 2 horas como era no ponto anterior? Não, Luiz, não vai. Porque o CISREF ele tem todo um regramento próprio. Ele não era como o nosso século, que a gente ainda poderia, né, fazer algumas configurações, e foi o que a gente fez nas viagens. Mas o CISREF não permite isso. Então, infelizmente, isso não vai ser possível oficialmente. Aí vai ser uma questão de você tratar com a sua chefia, tá? Mas no CISREF não é possível fazer isso. Maurício, pessimista, nunca isso irá acontecer. Camila, ok. Acho que acabaram as perguntas sobre controle de frequência. Tá aí só uma observação. Estou falando super rápido. Tá. Não, acho que como tem muitas áreas de interesse, né, eu acho que valia a pena você continuar. Eu só preciso fazer um registro, que tem muita gente mandando e-mail para a DICOM, se posicionando com relação a não ter conseguido entrar, que não vai ter informação. Eu gostaria que vocês avisassem que nós estamos gravando, estamos tentando colocar mais gente na sala através de outros sistemas. Ricardo Castro está tentando. Eu vou tentar um Zoom que eu tenho particular, eu vou falar com a Larissa agora por off, ver se a gente consegue liberar um outro sistema para mais gente entrar. Aí você continua a reunião, por favor, tá? Um outro dia, Andréia, talvez um outro dia para o pessoal que não conseguiu, enfim, estou à disposição. Ótimo, então isso seria bom também, para quem está se sentindo prejudicado e não conseguiu a informação, como a gente não tem nenhum aplicativo institucional, só a partir de amanhã ou hoje a gente conseguiu ter o Webex institucional. Eu gostaria que todo mundo soubesse que a direção fez esse esforço para correr para hoje e não deu tempo, né? E a gente então organizou essa forma de fazer essa informação chegar. Quem não conseguiu, a Thaís vai dar um jeito, ou fazer uma outra reunião, é porque a Paula está me ligando aqui para tentar resolver. Então, acho que é melhor você continuar, né? Por favor.
Tá, mas eu acho que acabaram as perguntas sobre controle de frequência, então acho que eu vou passar para a parte de capacitação, ok? Tá? A parte de capacitação, gente, não tem muita novidade. Vocês já sabem que o governo implementou aquele plano de desenvolvimento de pessoas e acabou criando algumas regras, e a principal delas é aquela questão dos 60 dias de interstício entre uma capacitação e outra, tá? Que isso não está valendo no momento. Não temos isso oficialmente em nenhuma portaria, nem instrução normativa, mas nós consultamos o Ministério e o Ministério realmente está fazendo assim também. Como nós tivemos essa pandemia, temos vários cursos online super interessantes. O servidor, enfim, empregado público, não precisa cumprir os 60 dias de interstício. Então, quem tiver interesse em capacitações online, porque os cursos presenciais, obviamente, estão suspensos por enquanto, então, quem tiver interesse em fazer algum curso online, eu tenho verba lá na DIEP. Então, submeta o curso ao seu chefe imediato, veja se ele está de acordo, abre processo no SEI e envia para a DIEP, porque a gente tem capacitação, é o momento, a gente tem muito curso bom online. Então, vamos aproveitar, não precisa cumprir o interstício de 60 dias, ok? Depois, quando a gente voltar ao trabalho presencial, aí sim a gente retorna àquela regra do interstício de 60 dias. O que mais que eu posso falar para vocês sobre capacitação que eu achei importante? Para participar agora de cursos de pós-graduação, a gente tem que ter um processo seletivo no INT, tá? A gente estava fazendo um edital sobre isso quando também, veio a pandemia. Mas a gente já está com uma minuta, essa minuta já está com o Gaspar, que é o nosso presidente da comissão de pós-graduação, e assim que a gente tiver já com isso pronto, a gente vai divulgar para casa. Então, sempre que você agora quiser participar de uma pós-graduação, você vai ter que participar de um processo seletivo que o INT está preparando essas regras. Em relação à licença para capacitação, mudou também um pouquinho, que a gente só pode ter no máximo 2% da nossa força de trabalho em licença capacitação ao mesmo tempo, tá? Não tivemos problema até agora em relação a isso. E quem for chefe e tirar licença capacitação por mais de 30 dias, mais de 30 dias, tem o desconto do adicional de risco, né? Isso é uma coisa que a portaria hoje de licença capacitação é a portaria 5.258 do Ministério. Quem quiser, eu posso mandar por e-mail, pode me pedir, tá? Todos os cursos que a gente for fazer têm que estar previstos no PDP, então vocês já sabem que eu peço para vocês, por favor, me mandem quais cursos vocês querem fazer. Esse PDP pode ser revisado. Então, quem precisar incluir algum curso que não estava lá também pode mandar e-mail para a DIEP, que a gente faz a revisão do PDP. E, enfim, é isso. Acho que eu não tenho mais nada assim muito específico para falar sobre. Há uma coisa importante. Infelizmente, aquele afastamento parcial para participar de cursos de pós-graduação, ele não existe mais, tá? Infelizmente. Com todo esse novo regramento, teve uma nota técnica do Ministério da Economia, que quem quiser também eu posso encaminhar, e ela acabou terminando com afastamento parcial, que era aquele que o servidor ia apenas alguns dias na semana para fazer o seu curso e não precisava compensar. Então, agora, ou ele se afasta totalmente, ou ele tem aquele horário especial de servidor estudante que acaba tendo que compensar, tá? Então, com esse novo regramento também, esse afastamento parcial não está mais em vigor, não é possível conceder mais afastamento parcial. Bom, então eu abro agora para perguntas em relação à capacitação. Estou vendo aqui, Larissa, quando vocês fizeram o levantamento de interesse em capacitação, eu estava de licença, ainda posso solicitar recurso mesmo sem ter previsto no planejamento? Pode, Larissa, tá? Pode, porque a gente está nessa situação da pandemia.
tá bom? Então, não tem problema. Pode submeter a sua chefe imediata, ela aprovando, você manda lá para a DGEP, ok? Maurício Paiva. A Denise perguntou há tempos aos servidores da DICOR quem gostaria de fazer um curso de capacitação e gerenciamento de projetos. Esse curso é presencial, externo ao INT e tem início previsto para 13/7. Você tem informações de como isso vai ficar tendo em vista a pandemia? Maurício, no momento nós não estamos podendo aprovar cursos presenciais, tá? Isso tem previsão lá na IN 21. Tá? Eventos, treinamentos e eventos presenciais estão suspensos. Então, acho que realmente não vai ser possível você participar desse evento presencial, que eu até acho um risco, tá? Mas, infelizmente, por enquanto, os eventos presenciais estão suspensos pela IN 21, como eu te falei, ok? Raquel, a licença de capacitação dos 3 meses também precisa estar prevista no PDP? Sim, Raquel, a licença de capacitação precisa estar prevista no PDP. Então, quem tem alguma previsão de querer tirar alguma licença de capacitação, precisa avisar a chefia imediata, para a chefia imediata informar a DGEP e colocar no PDP. Se não estiver no PDP, se essa licença for agora, para 2020 ou para 2021, que a gente também já enviou o PDP, pode também informar que a gente envia para o Ministério na revisão. Tá? Sempre lembrando que esse PDP passa pelo ministro e necessita de autorização. O nosso PDP de 2020 todo foi aprovado. E a revisão também, que a gente enviou há pouquíssimo tempo, também foi aprovada, ok? Camila, alguma nova regra sobre pós-graduação e que impacta em quem já está cursando? Não, Camila. Quem está cursando ainda está valendo as regras anteriores, ok? Então, quem está cursando, continua cursando da mesma forma. Quem já tinha afastamento parcial, continua com seu afastamento parcial. Isso é para cursos novos, pessoas que estão ingressando em cursos a partir da portaria 5.258, ok? Maurício, ok. Fabiana, mas quem já está inscrito no curso, vão enviar link? Como vão conduzir isso? Como assim, Fabiana? Que curso? Depois você explica melhor para mim? Eu não consegui entender. Eu acho que é o curso de gerenciamento de projeto, Thaís. Aquele que o Maurício falou? Thaís, é aquele curso que veio pelo Ministério. Thaís? Desculpa, não escutei, Márcia. É a Márcia que está falando. Esse curso que o Maurício Márcia falou e que acho que a Fabiana está falando agora, foi aquele levantamento que veio pelo Ministério. Ia ser um curso realizado aqui na FINEP. Não, mas aquele estava previsto para 13. Não foi confirmado. Acho que é isso que eles estão perguntando. Tá? Agora eu estou entendendo. Não foi confirmado, Maurício. Esse curso não foi confirmado ainda, tá, gente? Nós mandamos os nomes para lá, só que eu acho que em função dessa pandemia, né, nessa questão que ainda está acontecendo, esse curso não foi confirmado, porque viriam até instrutores de Brasília para cá, e esse curso não está confirmado, não. Eu não recebi nenhuma confirmação sobre esse curso, ok? Assim que eu receber confirmação de nova data, eu passo para vocês. Eu acho que era isso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre capacitação? E, gente, eu quero pedir para vocês, se vocês forem fazer cursos, primeiro perguntem lá na DGEP se a gente tem recursos. Porque ano passado a gente devolveu recursos de capacitação e as fundações gastaram um dinheiro enorme com capacitação. Então, perguntem, mandem e-mail. Se o curso tivesse CAF, eu tento fazer o processo mais enxuto possível, justamente para vocês não terem. Eu sei que é muito mais fácil fazer pela fundação, mas vamos tentar priorizar o recurso do INT, porque senão cada ano que passa a gente devolve, eles diminuem o nosso dinheiro de capacitação. E a gente não quer que isso aconteça, né? A gente conseguiu saltar de 20 mil para 150 mil. Então, vamos priorizar o recurso do Tesouro. Quem for fazer algum curso, manda um e-mail para a DGEP, pergunta se tem recurso, e aí a gente vê se o curso tem SICAF, está tudo certinho, a gente faz pelo Tesouro, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida sobre capacitação ou eu posso passar para a questão do retorno?
Javier, quanto tempo? Curso de capacitação online, webinar, de graça, tem que fazer processo para informar? Javier, eu peço que você faça, sabe por quê? Porque isso entra depois do nosso indicador, até lá na estratégia. E você sabe que o Túlio é super rígido, né? Então, eu preciso mandar para ele os indicadores e isso é muito importante para o INT, a gente ter essa informação. Então, mesmo que você participe de um curso gratuito, que você mesmo pague com recursos próprios, eu tenho muita gente que paga curso com recursos próprios, registra no SEI, porque isso fica no seu currículo e fica como um indicador de capacitação para o INT, tá bom? Então, eu peço que realmente faça o registro. Fabíola, só servidor pode solicitar curso? Sim, Fabíola, para ser pago pelo Tesouro, sim, só servidor empregado público, tá? Bolsista, estagiário, terceirizado, infelizmente a gente não pode pagar pelo Tesouro. Camila, sugere abrirmos processo mesmo os webinars curtinhos de 1h30? Camila, se você puder abrir, eu acho importante, porque, de novo, entra para o seu currículo, entra lá no nosso indicador de capacitação. Então, eu peço, sempre que possível, abre o processo no SEI, informa que você fez aquele curso, tá? Acho que agora acabaram as perguntas sobre capacitação. Mais alguma? Não? Então, eu posso passar para a questão do retorno? Tá bom. Então, vamos lá, gente. Como eu falei para vocês no início, né, saiu aquela portaria do Ministério, que era a portaria 2589, que estabelecia o retorno para o pessoal do Ministério, quem era DAS em 15 de junho e quem não era DAS em 13 de julho. Rapidinho, tem uma pergunta aqui rapidinho da Claudete. Pode-se abrir processo em webinar já feito? Claudete, o ideal é abrir antes, tá? Eu sempre peço para abrir antes. Porém, se você fez e não abriu, abre agora. Não tem problema, tá? Justifica lá que você não abriu, porque, enfim, não deu tempo, não foi possível, mas abre. É importante, porque aí a gente conta como capacitação, ok? Então, pode abrir. O ideal é que abra antes, sempre, tá, gente? O ideal é sempre que abra antes. Mas não deu para abrir antes, abre depois. O importante é que a gente tenha o registro. Então, voltando para a questão do retorno, a gente teve aquela portaria que vocês tomaram conhecimento, né? Que é a portaria 2589. Essa portaria, gente, ela é somente... no que ela trata sobre o grupo de risco, é que ela vale para as unidades de pesquisa e também em relação àquelas orientações para evitar a disseminação, tá? Então, ela não vale, essas datas de retorno, elas não valem para as unidades de pesquisa. Então, nós ainda não temos data de retorno. O grupo de risco, por enquanto, não vai retornar, ok? Eu creio que o grupo de risco só vai retornar quando essa questão, essa situação de emergência que foi declarada aí pela OMS, ela passar. Então, por enquanto, quem é do grupo de risco não retorna. E quem não for do grupo de risco, a gente tem que aguardar as orientações do secretário executivo. Só para vocês terem uma noção rápida, a gente tem aproximadamente 226 pessoas hoje no INT que poderiam retornar ao trabalho, tá? Que estão fora do grupo de risco. Dessas seriam 51 servidores, 164 bolsistas, 11 terceirizados, tá? Então, essas pessoas poderiam, a princípio, retornar. Mas nós não temos data ainda para o retorno. O que nós fizemos, nós já estávamos trabalhando numa portaria que iria estabelecer o retorno em 4 etapas. Ninguém iria retornar ao INT de uma vez e de todo mundo junto. Essa portaria foi a portaria enviada para o secretário executivo como uma sugestão. Então, inicialmente, esses 226 que estariam aptos a retornar seriam divididos em 3 grupos, de cada um trabalharia 10 dias.
tá? E com expediente reduzido de 4 horas, que é para a gente evitar o uso das copas, evitar entregas, evitar que saiam para almoçar. Em seguida, a gente dividiria o grupo em 2, aí a gente teria um número um pouco maior de pessoas ainda trabalhando só 4 horas por dia. Numa terceira etapa, a gente teria o grupo ainda dividido em 2, só que no horário de expediente normal, das 8 horas. E numa quarta etapa, todo mundo retornaria, tá? Mas isso não é definitivo, temos que esperar o que o secretário executivo vai determinar. O que eu posso adiantar para vocês são as medidas que o INT já está tomando em relação ao retorno. Então, o INT já está comprando máscaras para serem distribuídas, o INT já comprou álcool gel, já comprou dispenser, comprou borrifador, comprou álcool líquido 70, aqueles tapetes higienizantes para o pessoal limpar os calçados, totem de álcool gel, tá? No dia, agora eu esqueci o dia, gente, anotei e esqueci. Esse mês ainda de junho, 20 e pouco, foi feita a sanitização lá no INT, junto com a dedetização. Então, assim, a direção está super preocupada em que todos possam retornar com a maior segurança possível, ok? Então, todas as medidas estão sendo tomadas, estamos verificando a possibilidade de comprar testes, mas estamos vendo isso com os outros institutos para se fazer uma compra única, porque não é simplesmente comprar o teste, né? A gente tem que ter quem aplique, quem interprete, enfim, tem uma série de coisas. Então, a direção está super preocupada, estamos tendo reuniões frequentes sobre esse assunto, estamos preparando uma cartilha com orientações para vocês de como se comportar, desde que sai de casa até quando está lá no INT, enfim. Então, estamos preocupados e ponderando essa questão do retorno para que a gente retorne em segurança e não coloque a vida de ninguém em risco, tá? Acho que eu falei mais ou menos tudo. Vamos ver as perguntas. Vamos lá. Simone. Thaís, só um minutinho. Olha só, o Ricardo conseguiu abrir uma sala no Webex e eu vou botar aqui no chat para as pessoas que estão aqui avisarem as suas equipes para entrar numa outra sala que a gente consegue ampliar a participação, ok? Vou botar aqui no chat, tá? Tá bom. Muito obrigada. Mas eu posso continuar então, né? Pode sim, por favor. Então, vamos lá. Simone. Qual a antecedência que será dada à informação do retorno? Pois é, Simone, não sabemos. Estamos dependendo do secretário executivo, tá? Até agora nós não temos nenhuma informação. Eu participo lá desse grupo de gestores que eu falei para vocês e toda hora a gente pergunta lá sobre isso, mas por enquanto a gente não tem nenhuma notícia, tá? Então eu realmente não sei te dizer essa antecedência da informação que virá da Secretaria Executiva, mas nós estamos acompanhando, ok? Eduardo Cavalcante. Oi, Thaís. Por obséquio, define o significa ser integrante do grupo de risco. Ah, tá. Ok. Vamos lá, Eduardo. O grupo de risco está previsto lá na portaria 2589 do Ministério, tá? Então, vou ler para você rapidamente. Pessoas com 60 anos ou mais, imunodeficientes ou com doenças pré-existentes crônicas ou graves, responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por COVID, desde que haja coabitação, que apresente sinais ou sintomas gripais enquanto perdurar essa condição, aquele que residir com pessoa com 60 anos ou mais, ou com pessoas imunodeficientes ou portadores de doenças crônicas ou graves, e gestantes ou lactantes. E aí tem também, num determinado momento, que ele fala também que o trabalho remoto
também pode ser concedido para aquele servidor que tem filho em idade escolar, que precisa do cuidado dos pais, tá? Então, basicamente, esse é o grupo de risco e tem a questão de quem tem filho em idade escolar e precisa cuidar do filho, ok? Ronaldo, Thaís, com relação às regras sugeridas, haverá alguma flexibilidade com relação ao quantitativo de pessoas e sua distribuição de horário ao longo da semana? Porque há situações em que esse modelo não atende à realidade do trabalho dos laboratórios, para que a volta seja produtiva e melhor aproveitada. Então, Ronaldo, isso daí a gente vai deixar por conta dos chefes imediatos, tá? O importante é a gente não exceder o número de pessoas no INT naquele dia, mas o chefe, ele vai ter autonomia para montar as equipes e saber quem é que precisa ir trabalhar com quem naquele dia no laboratório, para, enfim, para a gente ter isso aí que você está falando, uma produtividade, tá? Então, isso tudo vai ser pensado, planejado pelo chefe imediato, ok? Que é a pessoa que conhece realmente a necessidade ali do laboratório, da divisão. Então, isso vai ficar por conta do chefe imediato. E aí ele vai dizer quem vai trabalhar que dia. Sempre, obviamente, o que a gente falou, tentando respeitar o número máximo de pessoas no ambiente, para a gente poder manter o distanciamento de 1,5 metro, enfim, todas essas questões que a gente sabe que previnem a contaminação, tá? Elisa, fazer teste seria muito bom mesmo, Elisa? A gente está tentando, tá? Ver se a gente consegue adquirir, ou talvez uma empresa que vá ao INT e teste. Ninguém vai ser obrigado a fazer o teste, mas quem quiser, quem apresentar algum sintoma. Então, a gente está querendo realmente ter esse teste disponível para vocês, ok? Vamos lá. Claudete, para o grupo que retornar, caso surja caso suspeito, está previsto algum suporte? Pois é, Claudete, lá no INT a gente só tem uma técnica de enfermagem, né? Então, acho que ela não é a mais adequada para realizar qualquer tipo de diagnóstico. Então, a gente está realmente pedindo que a pessoa procure um posto médico. A gente até está botando na cartilha o endereço de um posto médico bem próximo ali ao INT, que faz esse atendimento, caso você não tenha plano de saúde. Uma coisa que eu esqueci de dizer também, que a gente vai medir a temperatura para quem estiver chegando no INT, todo mundo vai ter a temperatura medida, e quem estiver aí já no estado febril 37,7 graus não vai poder entrar. A gente vai solicitar que ele procure atendimento médico, tá, o Claudete? Mas realmente esse suporte médico, a gente tem a nossa técnica de enfermagem e a gente tem aquela médica da FIPEC, que vai uma vez por semana, mas que eu realmente ainda tenho que ver com a FIPEC como que vai ser esse atendimento, né, no retorno. Eu ainda não tenho uma posição da FIPEC, porque a FIPEC também toda está em trabalho remoto, tá? Então, realmente, a nossa orientação é que a pessoa procure esse posto bem perto ali do INT, caso ela não tenha plano, e se ela tiver plano, que ela procure o atendimento médico mais próximo. Qualquer sintoma gripal, a orientação é fique em casa, não vá ao INT, porque você pode ser você é um caso suspeito e você pode disseminar, não só lá no INT, como no caminho, no transporte público, se você vier de transporte público. Então, isso tudo vai estar numa cartilha, tá? Que a gente está preparando e vocês vão ver lá quais são as orientações, ok? Mais alguma dúvida, gente? Thaís, Oi. eu de novo. A sala do Webex foi aberta e se tiver alguma pergunta pelo Webex, eu vou passar para você depois, tá bom? Tá bom. Porque, na verdade, a gente não consegue ler por aqui, eu acho. A gente está tentando fazer essa ligação, tá? Tá bom. Mas acho que, será que já foram todas as perguntas? André, obrigada pelos esclarecimentos. Nada, gente, é sempre um prazer falar com vocês. Acho que, como não tem mais nenhuma pergunta, antes de passar para a Gabriela, queria só falar rapidamente que a partir do dia 3 de agosto, vocês sabem que o regimento mudou, então a partir do dia 3 de agosto eu não sou mais chefe da DGEP,
tá? Vou passar o bastão para a Gabriela e estou partindo para um novo desafio. É sempre bom a gente, né, mudar, enfim, ver outras coisas, ter novas ideias, virem pessoas novas. E é isso, agradeço todo o apoio que vocês me deram até hoje e vou estar lá disponível para o que vocês precisarem, tá? Veio uma última pergunta aqui, a Valéria. E sobre a portaria 193. Valéria, a portaria 193 está andando, tá? A gente já, todo mundo que foi entrevistado e foi aprovado, a gente já mandou ofício para o Ministério, para o nosso, e o nosso Ministério já passou para o Ministério da Economia. E muitos estão em análise, tá? Não sei como é que está com essa questão toda da pandemia, mas a portaria 193 está andando. E é isso, gente. Agradeço muito o apoio que vocês me deram esse tempo todo, esses 3 anos, um pouco mais de 3 anos que eu fiquei na DIEP, e vou passar o bastão para a Gabriela para assumir novos desafios. Mas estou disponível para o que vocês precisarem. Obrigada. Obrigado, chefe de gabinete. Ó, cuidado, hein, que eu vou ver quem vai poder falar com o diretor. Parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada por tudo. Passo agora para a Gabriela. Tá bom, queria agradecer a sua participação aqui. Eu acho que se tiver outras questões, a gente passa para você ainda nesse evento, tá? Tá bom. Agradeço. Gabriela, então, por favor. Oi, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Recebendo aqui bastão ao vivo, né? Eu vou passar algumas informações que são mais da folha de pagamento, que são relativas aos adicionais de periculosidade, insalubridade, o auxílio transporte e as alterações de férias. Tudo isso veio em função da Instrução Normativa 19, que colocou a gente em afastamento, por aqueles 2 códigos que a gente coloca para vocês que aparecem no SISREF ou no CIAP. O 387, para quem está em trabalho remoto, e o 388, quem está somente afastado. Em 25 de março, saiu também uma instrução normativa, que é 28, que ela passou as instruções sobre esses 3 assuntos que eu vou passar para vocês agora, e ela vedou a maioria deles. Então, quem está em afastamento por trabalho remoto, foi vedado o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade. A partir que a gente lança o afastamento de vocês dentro do CIAP, o adicional é excluído. Vocês, quem está acompanhando, pode ver que de vez em mexe tem alguns acertos ali na folha, que é o próprio sistema que faz. Porque tivemos portarias de afastamento do Ministério que foram cortando. Até o dia 14 de maio, até o dia 29 de maio, ela foi cortando e isso foi acertando automaticamente na folha. Algumas pessoas tiveram umas diferenças que nós enviamos e-mail para essas particularmente para avisar o que está acontecendo. O mesmo acontece com o auxílio de transporte. Tudo que é lançado lá de afastamento desses códigos, automaticamente a folha corta o auxílio de transporte. Estamos em casa, ele entende que a gente não tem que ter esse auxílio para se deslocar ao trabalho. Isso é o que passa na Instrução Normativa número 28. Além disso, uma mudança que foi bem forte, a maioria está sentindo, foram vedadas todas as alterações de férias, cancelamentos e interrupções. Para qualquer alteração desse tipo, tem que haver uma justificativa bem embasada, o chefe tem que concordar, o coordenador tem que concordar, e o único que pode autorizar é o diretor. Para todos esses processos são abertos processos no SEI, para que esse pedido chegue até o diretor, para que somente ele pode autorizar. A minha parte é bem pequena, é toda em cima dessa instrução, e eu não sei se vocês vão ter de dúvidas em relação a isso, vocês podem perguntar, eu não tenho muito mais do que passar, porque tudo... a gente não pode nem discutir em relação a isso. São regras, instruções normativas que nós precisamos seguir. Era isso. Quem quiser fazer alguma pergunta? Chegou uma pergunta para você, da Fabíola, tá, Fabíola?
Enquanto estivermos na pandemia afastados pelo Código 387, ele está vedando. A vedação é em cima do trabalho remoto. Quem está em trabalho remoto não pode alterar as férias. Caio, nas fases 1 a 3 de retomar as atividades, o pagamento de salubridade será pago em hora presencial trabalhada? Não, é por dia. O sistema do SIAP, nós lançamos os dias que nós estamos em trabalho remoto ou presencial. E o sistema automaticamente calcula isso. Ele faz um cálculo bem simples. Se eu trabalhei 3 dias, ele vai me pagar esses 3 dias. E aquele abono das horas é feito no SISREF. Mesmo que nós trabalhamos só 4 horas, o abono das horas é pelo SISREF, pelo chefe. Mas o adicional é pelo dia inteiro. O que mais? Simone, sucesso, obrigada, eu conto com vocês. Bom, mais alguma informação? Nas fases 1 a 3. O Arthur fez uma pergunta. Nas fases 1 a 3 ainda não será possível alterar as férias, a partir da fase 4? Eu entendo que não. Se a gente estiver alternando 387 com presencial, eles provavelmente não vão deixar alterar as férias. Mas, como eu falei, se for uma justificativa importante, o chefe estiver de acordo, o coordenador também, o diretor está autorizando algumas alterações, sim. Aqui. Obrigado, Maurício. Eduardo, como você identifica quem foi trabalhar presencialmente? Os chefes vão encaminhar essa informação para a gente, até para que a gente possa colocar toda a informação no SIAP, no SISREF, tudo isso vai ser encaminhado pelos chefes, quando nós tivermos uma portaria a respeito. Finais de semana continuados, os dias trabalhados serão contados para os adicionais ou somente os dias trabalhados? Simone, pelo que eu estou vendo ali do SIAP, é somente os dias trabalhados, porque a gente tem que incluir por data. Ele não abre, assim, um espaço tão grande. A gente vai dizer lá, você trabalhou do dia 10 ao dia 20. É esse período que ele vai te pagar. Mas se tiver com a informação dos 10 dias, esse é o grupo dos 10 primeiros dias, ele vai incluir todo esse pedaço. Alternado, não, aí ele vai fazer a conta. Obrigada, José. Mais alguma informação, pergunta? Não, Fabrício, eu não virei estrela. Pode continuar perguntando. Pronto, eu acho que acabou. Uma outra informação que eu passo para vocês. Nessas informações que nós colocamos no SIAP, de trabalho remoto, quando vocês estão de férias, os adicionais são pagos, porque vocês nesse período não estão em trabalho remoto. Gabriela, o Maurício Moutinho, no outro grupo, fez uma pergunta para você, tá? Para a CLT, não há previsão legal para pagamento de periculosidade parcial. Só não recebe integral se não trabalhar nenhum dia do mês, é isso? Não, a gente segue a instrução que veio do Ministério da Economia, e nelas incluíram os empregados públicos, então eles estão sendo... A informação deles é igual a nossa de servidor. Só vai receber proporcional, não é isso? Só vão receber proporcional. Eu acho que é essa pergunta que ele queria dizer. Tá. A Elisa fez uma pergunta. Elisa, pagar também quando estiver no banco de horas? Não, banco de horas não. Eles pagam por dia. A conta é feita pelo dia que você está lá, não como banco de horas. Ele não faz a conta do adicional por hora, ele faz pelo dia trabalhado. Ok?
Ah, entendi, Alice. Se a pessoa não for por causa do banco de horas, mas quando você não vai pelo banco de horas, você está com aquele dia abonado pela chefia. Então, ele paga aquele dia normal. Mas eu acho que isso só vai acontecer mais lá na frente. Você está... Nesse período agora, estamos todos afastados pelo 287. Não dá para pagar pelo banco de horas agora. Mais alguma pergunta que veio do Webex? Não, aqui ninguém mais perguntou no nosso outro grupo. Acho importante saber se alguém queria se manifestar, né? Da direção, a Ieda está aqui, Marco Fraga, Márcia, acho que está todo mundo aqui. Eu não consigo ver todo mundo. Tem 92 pessoas nessa sala e mais umas 15 ou 20 na outra sala. Realmente, lotação totalmente esgotada no nosso evento também da DGEP. Eu só queria agradecer a vocês a parceria, a Thaís e Gabriela e toda a equipe da DGEP, a DICOM, que se empenhou nessa organização. Estamos todos aprendendo com esse processo. E hoje acho que ficou bem claro, pelo que a Thaís e a Gabriela comentaram, que nós estamos nos adaptando. Essa transformação foi muito rápida e muito grande com tudo, com a legislação, com a forma da gente trabalhar nessas adaptações. E a gente precisa, então, ser bem, vamos dizer, pacientes para a gente poder juntos, né, chegarmos a essas informações a todos vocês do INT. O INT comunica, como vocês estão vendo, tem informações quase que 2 ou 3 diárias. A direção tem tentado manter o quadro funcional informado, né, e atento a todas essas modificações. A Thaís bem comentou, não temos decisão ainda, mas tudo que está sendo feito, está sendo tratado, vai ser divulgado, vai ser trabalhado e vai ser direcionado a vocês. E a Thaís e a Gabriela estão aí agora em novos desafios e se colocando à disposição, totalmente à disposição da casa para responder. A gente tem muitas questões, não só na questão de recursos humanos, mas de tudo. Estamos mudando a direção do INT na semana que vem, um grande dia 6, 7 e 8 de julho, né, na apresentação dos candidatos, mudança de regimento interno. Então, a gente está tendo que ficar juntos, remotamente, mas tentando viabilizar todas essas questões para o INT. Eu agradeço, Thaís e Gabriela, por essa oportunidade e abro o microfone para você ver se alguém quer fazer alguma observação, por favor. Andréia, quem fala é Fernando Riso. Eu só quero aproveitar aqui, né, porque para parabenizar, né, tanto a Thaís como a Gabriela, realmente elas trabalharam muito bem. A divisão de gestão de pessoas, eu acho que foi realmente um dos saltos que a gente viu nos últimos anos, né, graças à dedicação das duas, da equipe que trabalha com elas, né, e foi muito bom. Eu nem tinha percebido isso, né, eu achei legal que a Thaís, no final, notou que talvez fosse até o momento da despedida, né, e foi muito bom saber que, na realidade, a recepção, né, da palestra foi muito boa, né? Então é só para dizer isso, a minha satisfação em ter trabalhado com as duas, desejando a elas muito sucesso aí nas novas funções. Okay? Obrigada, professora, é isso mesmo. Parabéns às duas, novos desafios. Só tenho a agradecer. Deixa eu falar alguma coisa? Assim, apertadinho, que eu adoro tudo relacionado à gestão de pessoas, mas eu tenho certeza que a Gabriela vai conduzir muito bem e aí eu parto para esse novo desafio. Enfim, o que eu puder ajudar vocês é só vocês me perguntarem, só respondendo uma pergunta ali do chat rapidinho, que eu não consegui digitar tudo. O Igor, eu respondi, ele quer saber quais são os afastamentos que mantém a PERI. Eu falei para ele que são os afastamentos legais que estão previstos lá na 8.112, tá? Então, se você se afastar por saúde, para acompanhar um cônjuge, etc., esses afastamentos legais você mantém o adicional de risco. E a Valéria perguntou do que se trata a portaria 193, que a gente está falando. É a portaria, Valéria, que permite que os servidores de ministérios diferentes eles sejam movimentados. Então, a gente pode pedir servidores de outros ministérios podem pedir servidores nossos. Então, essa é a portaria 193. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada.
Queria saber se alguém quer se manifestar. Ieda? Não, só para falar que dar os parabéns, né, para a Gabriela e para a Thaís, assim, pelo bate-papo, acho muito esclarecedor. Eu acho que foi uma demanda da casa, né, de conversar com a DIGEP. Normalmente, no presencial, é muito movimentado, né, o terceiro andar, toda hora tem gente lá. Eu mesmo vou lá, tomo um cafezinho, pergunto uma coisa a outra. Agora, no virtual, acho que era uma demanda da casa, né? Conversar, lotação esgotada. A gente está aprendendo, tá? A gente está vendo aí algumas licenças, né? Para a gente ter mais tranquilidade aí, o Webex, Zoom, e a gente vai se adaptando. Eu sei que não foi possível todo mundo assistir, mas a gente já está verificando junto com o Ricardo aí, né? A direção, o Webex hoje já saiu a licença formal, e a gente vai partir também para o Zoom. Então, fiquem tranquilos, que é uma fase de adaptação. Está todo mundo se adaptando nesses novos formatos aí. A gente também, como direção, tem que providenciar também essa forma aí. Usamos aí o Zoom sempre de graça, agradecendo a Reditec, que sempre possibilitou esse nosso uso, né, por enquanto, mas vamos partir também para termos os dois sistemas aí, com a ajuda da informática aí, tudo funcionará bem. Era só para esclarecer, que eu sei que teve gente que não conseguiu entrar, inclusive o Carlos Alberto, que é o coordenador, não conseguiu entrar. A sala já estava lotada aí. Meu Deus! Carlos não entrou? Não, agora que só no Webex, eu acho. Ele não entrou na primeira fase. Então, era só para esclarecer um pouco, mas tudo vai se resolvendo. Parabéns aí para a Gabriela e para a Thaís pelos novos desafios, né? Muito bom. Obrigada. Obrigada, Ieda. Só quero agradecer todo o apoio que você sempre me deu. Muito obrigada. Acho que a gente pode, né, Thaís, agora encerrar. E aí você pode falar, recomenda as palavras finais, você e Gabriela, para a gente encerrar essa sala. A gente está com 86 pessoas, Thaís, aqui, e algumas migraram para o Webex, inclusive o Carlos Alberto. Mas a gente vai disponibilizar a gravação, quando a gente começou, porque, na verdade, a gente pensou em gravar, né, desde o início, a gente achou que não era necessário pela quantidade de pessoas que a gente poderia contar aqui na reunião, da forma que a gente não se surpreendeu com maior a participação do que a gente imaginava. Mas eu acho que a gente pode encerrar aqui e a gente vai disponibilizar, tá? Obrigada. Obrigada a vocês. Quero agradecer a Dicom, que organizou, Gabriela aí, que está me ajudando, que veio dar uma força aqui também, falou sobre os assuntos mais de sessão de pessoal, né, que ela domina. E quero agradecer a todo mundo, enfim, se tiverem mais perguntas, quiserem enviar para o meu e-mail, para o e-mail de GEP, podem enviar. Se a Dicom achar que tem que marcar outro evento, a gente também vem, tá, Andréia? Fica à vontade. E é isso, gente. Muito obrigada. Se cuidem, fiquem em casa. Gabriela? Oi, gente. Agradecendo pela confiança que vocês estão colocando, pelo que eu aprendi tanto lá na GEP nesses 3 anos, vim de uma área completamente diferente. E é isso, a gente vai tentar manter o que já está lá, né? E melhorando aos poucos com todos vocês. Tá? Fiquem bem e até a próxima que a gente vai fazer. Então, eu queria agradecer de novo, novamente, essa parceria. Obrigado, Thaís. Obrigada, Gabriela. A gente continua juntos. E eu queria só que quem pudesse abrir seu vídeo para a gente tirar uma foto para registrar as reuniões mais de uma maneira melhor, porque tem muita gente com muito nome. Então, se a gente puder abrir os vídeos, a gente tira uma foto. Tá, Nelson? Tá ótimo. Vamos tirar a foto. Só estou 4... aguardando o pessoal liberar o vídeo. A câmera, tá bom, então. A câmera. Obrigada. Estou aguardando porque ainda tem muita gente ainda sem câmera. Ó, eu vou contar até 3, vou tirar a foto da primeira tela e vou fazendo isso até a última tela, tá, pessoal? Tá bom, obrigada, Nelson. 1, 2, 3. Tirei.
Deixa eu ir para a próxima tela. Só um minuto. Vou para a segunda tela agora, pessoal. Ó, 1, 2, 3. Foi. Agora só falta a última. Vamos lá, última foto. 1, 2, 3. Foi, pessoal. Obrigado, hein? Obrigada a todos e até a próxima. Gente. Muito obrigada. Até. Obrigada, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Obrigada.